Boa noite. Nós gostaríamos hoje de fazer alguns breves comentários sobre um tema que é bastante recorrente no meio espírita. Na verdade, mais ainda, eu diria que em toda e qualquer organização filosófica ou religiosa, esse tema está presente, quando não está presente na nossa vida social, que se chama caridade. Mas, por isso mesmo, porque é muito falado, cabe sempre que nós coloquemos estas coisas que são comumente faladas nos seus devidos termos e no entendimento que merece esta ação, digamos assim, que todos nós constantemente somos convidados a praticar ou a vivenciar. E eu gostaria de tratar hoje deste assunto, caridade, no sentido ético. E vou usar uma expressão que eu ouvi há muito tempo atrás, numa palestra do Divaldo Franco, lá em Novo Hamburgo, e ele usou a seguinte expressão, que a caridade é um imperativo ético para o ser humano. Querendo dizer com isso, o significado dessa frase é que a prática da caridade, da verdadeira caridade, é um tema onde ninguém pode se furtar. De acordo com as suas próprias capacidades, de acordo com o seu próprio entendimento, com a sua possibilidade, mas é uma obrigação ética, moral, de que cada um deve praticar e buscar ela com a maior eficiência possível, no seu próprio interesse. Por que nós vamos tratar desse tema e qual é a importância disso na nossa vida? Se nós fizermos uma análise do pensamento religioso de todos os tempos, desde a mais longínqua antiguidade, onde a sociedade ainda estava se organizando, todos os sistemas religiosos que foram constituídos até hoje, aqueles que se tornaram igrejas, ou aqueles que simplesmente, em determinado período da história, se tornaram alguma prática religiosa, todos eles sempre apresentam para a humanidade, para aquelas pessoas que adotaram essas configurações religiosas variadas, né? Mesmo aqueles que adoravam um efeito da natureza, o sol, a chuva, a lua, ou que inventaram deuses diferentes, né? Todos eles, quando organizaram esse sistema religioso, pensamento religioso, eles definiram algum padrão ético de comportamento para aquela população que adotava aquela religião. Quando, lá na Grécia, há 4.000 anos atrás, surgiu em primeiro lugar a filosofia como um sistema de pensamento organizado, especulando qual seria o destino da humanidade, por que as pessoas existiam na face da Terra, e a partir daquele pensamento dos gregos, vários povos também criaram outros sistemas filosóficos. Todos eles, também, cada um desses sistemas filosóficos traçou um comportamento ético, traçou um limite ético para o ser humano. Quando a humanidade evoluindo cada vez mais rápido, né, e mais aceleradamente, há uns 200 anos atrás, conseguiu desenvolver com firmeza o conceito do que é ciência, tá? A forma de investigar a natureza sob um pensamento organizado, sistemático, acumulando conhecimento, a ciência também estabeleceu para o ser humano e para a sua própria atuação uma linha de comportamento ético. Para que nós não nos percamos, eu vou repetir literalmente o que diz o dicionário. O dicionário Luft diz que ética é um conjunto de regras e valores que se submetem, ao qual se submetem os fatos e as ações humanas, de tal modo que se possa apreciar e valorizar cada ação humana. Portanto, todo e qualquer sistema ético, ele diz respeito a tudo que nós pensamos e a tudo que nós fazemos, como seres humanos. Toda e qualquer atitude humana, ela está submetida e pode ser submetida a uma avaliação sobre esse aspecto da ética. Tá?
aquilo que cada pessoa faz, que cada grupo de pessoas faz, nós podemos julgar isto, não como um julgamento definitivo, né? Simplesmente o certo ou errado, mas no sentido de valorizar. Então nós podemos fazer uma valoração de duas atitudes que duas pessoas tomem a respeito de um mesmo assunto. Por exemplo, se nós estivermos andando na rua, aqui no nosso centro da cidade, né, e uma pessoa desavisada, ou porque encontra um obstáculo qualquer, cai ao chão. Né? Duas atitudes, no mínimo duas, poderiam ser tomadas a esse respeito. Uma delas é todo mundo que viu aquilo cair na gargalhada e começar a rir e debochar daquele que caiu. Outra atitude possível nisso é alguém pensar, não precisa nem fazer nada, mas pensar em ajudar aquele que se machucou, que caiu. Só duas. Tem milhares, né? Atitudes nesse entorno que poderiam ser tomadas. Fiquemos só nessas duas. Quem duvida, por algum segundo qualquer, que é muito mais adequado eticamente pensar em ajudar uma pessoa que caiu do que rir da desgraça dela. Mesmo que seja uma desgraça bem pequenininha, né? Em qualquer escala. Acho que não há dúvida a respeito disso. E é nesse sentido que a ética se apresenta, se posiciona, o conhecimento ético. Toda e qualquer ação humana, ela pode ser apreciada, para ser valorizada. Alguém poderá rir de um caso deste, o tropeço do outro, e não precisa ser condenável, não precisa ser condenado aquele que riu, mas nós podemos sempre avaliar que aquele que pensou pelo menos em ajudar, ao invés de rir, tem uma atitude muito mais adequada à condição humana. É aquele que se apieda do problema do outro, daquela situação que o outro está exposto, e tenta, ou pelo menos pensa em fazer alguma coisa de útil. Porque a risada, neste caso, útil não vai ser. Este é o sentido ético de todas as ações humanas. E exatamente nesse sentido que eu lembro destas religiões todas que surgiram até hoje, de todas as escolas filosóficas que surgiram até hoje e de todo o pensamento científico organizado que surgiu até hoje. Todos eles, tem vários escritores que repetem isto. É quase que um mantra dos escritores que se preocupam com esses assuntos. Todos eles dizem, sem exceção, que a ética que Jesus de Nazaré apresentou ao povo da Palestina 2000 anos atrás é insuperável e pode ser acolhida sem nenhuma mudança de nenhuma vírgula por toda e qualquer escola religiosa, filosófica ou científica. De outra forma, eles estão dizendo que qualquer religião, por mais variada que seja nas suas práticas, nos seus cultos, nos seus postulados, mas todas elas, na essência, admitem e, melhor ainda, estão impregnadas daquilo que Jesus recomendou que todas as pessoas fizessem. O pensamento de Jesus de Nazaré está presente em todas as religiões, mesmo naquelas que foram constituídas por pessoas que jamais ouviram o nome dele. Nunca é ocioso lembrar que talvez uma das maiores personalidades do século XX foi o Mahatma Gandhi, libertador da Índia, o que hoje é considerado pelos hindus como um santo, pelas atitudes políticas que ele tomou, libertando a Índia da servidão que a Inglaterra lhe impunha. Gandhi disse que, e Gandhi não era cristão, Gandhi era hindu, mas ele conhecia todas as religiões por tê-las estudado. Ele diz, e repetiu isso em várias ocasiões, e é um dos maiores destaques da biografia dele, que se tudo que a humanidade já escreveu desaparecesse, todos os livros, todos os escritos desaparecessem e ficasse único e exclusivamente o Sermão da Montanha, que é a síntese da ética de Jesus, ele disse que o mundo estaria salvo. Que a única coisa que importava para a humanidade, sob qualquer aspecto religioso, filosófico ou político, eram as palavras de Jesus, dita por um não cristão, aquele que jamais seguiu uma igreja cristã. Só conhecia. Quando ele leu o Sermão da Montanha, ele disse, isso é o que ilumina a terra.
Bem, a doutrina espírita, quando ela foi organizada por Kardec e aí oferecida à humanidade, Kardec teve várias preocupações de fazer um trabalho bem feito, de fazer um trabalho absolutamente claro, mas ele teve também preocupações no campo filosófico, especialmente no campo ético. E num determinado momento, naquelas incansáveis perguntas que ele fazia à espiritualidade, tanto diretamente nas sessões mediúnicas que ele participava, quanto pedia que seus colaboradores fizessem no mundo inteiro, ele fez uma pergunta e ela foi repetida centenas de vezes em outras ocasiões, para diversos espíritos. Ele perguntou: qual é, em toda a história da humanidade, qual o melhor modelo e guia que o Criador podia oferecer para a humanidade, para que a humanidade, ao longo do tempo, fosse se aprimorando e chegasse num ponto de felicidade absoluta? Essa pergunta, feita por Kardec e repetida por centenas de colaboradores dele, recebeu em todas as ocasiões em que ela foi feita, e respondida por um espírito de categoria moral mais elevada, em todas as ocasiões, a resposta foi uma só e uma única palavra. Todos responderam unanimemente: Jesus. Evidentemente, sabendo que se tratava de Jesus de Nazaré, aquele que há 2000 anos atrás fez um ensinamento fantástico para a humanidade. Bem, esta situação repetida, e insisto nisso, repetida em centenas de ocasiões no mundo inteiro, ela deu para a doutrina espírita um caráter cristão da doutrina. O espírita, aquele que conhece a doutrina espírita e que faz um esforço para se modificar, adotando os postulados espíritas, ele deve levar, por consequência, Jesus como seu modelo, como guia. E a partir desta decisão de tomar o Jesus de Nazaré como modelo e como guia, cada pessoa então deve, porque é a decorrência lógica de uma decisão dessa, deve adotar como princípio da sua vida, repetir a forma de vida que ele levou e tentar reproduzir aqueles ensinamentos que ele deixou para todos nós, praticando aquilo. A ética de Jesus, expressa perfeitamente no Sermão da Montanha. Mas Kardec não ficou satisfeito só com isso, né? Ele faz muitas perguntas a respeito disso. E num determinado momento, aquela que toma depois no Livro dos Espíritos o número 866, ele faz mais uma pergunta. Qual é o sentido verdadeiro de caridade do jeito que Jesus entendia? Porque na França, há 150 anos atrás, 160 anos atrás, onde Kardec vivia, a ideia que se tinha de caridade era simplesmente dar comida ou dar um determinado abrigo para o pobre. Era o que as religiões, o que as igrejas pregavam e o que a sociedade praticava, às vezes sem saber muito bem o porquê. Era a prática habitual só esta: aquele miserável deve ser atendido de tal sorte que ele não morra de fome. Então se dá um pão para ele, se dá uma roupa usada para ele e, na medida do possível, se fornece algum abrigo. O próprio sistema político, recém chegando numa condição mais adequada, não reconhecia como obrigação governamental cuidar desses mais pobres. Mas as igrejas diziam isso. Nós precisamos praticar a caridade, que era uma reprodução dos ensinamentos lá dos primeiros tempos do cristianismo. Mas ficou essa ideia que caridade era dar alguma coisa para alguém, uma caridade puramente material. Kardec, com essa preocupação de entender como é que se desenvolve o nosso caminho para o futuro permanente, para a verdadeira felicidade da humanidade, ele quer saber um pouco mais. O que significa essa caridade de verdade? Como é que Jesus entendia? Se ele é recomendado pelo mundo espiritual como modelo e guia, como é que ele entendia essa questão tão séria da caridade? Porque há 150 anos atrás, como ainda hoje,
Há uma discussão permanente, havia e há uma discussão permanente na sociedade. Qual é a obrigação que eu tenho de ser caridoso? Será que eu tenho mesmo que fazer um esforço de tirar da minha casa, da minha família, algum recurso, por menor que seja, para dar para um outro? Qual é o sentido que eu tenho de oferecer bens materiais para o outro? Tenho obrigação disso ou essa obrigação é do governo? Essa obrigação é da igreja? Essa obrigação é do centro espírita? Isso é constante, esse tipo de dúvida. Mas Kardec, quando ele faz essa pergunta, o que significa caridade? Na visão de Jesus, ele recebe a seguinte resposta. Caridade, do modo que Jesus enxergava isso, é simplesmente benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Jesus, na verdade, não falou em nenhum momento em caridade material. Não expressou simplesmente isso. Mas é muito mais profundo. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isto precisa ser pensado. Isso precisa ser entendido e muito mais, na medida do possível, cada um precisa ser praticado. Benevolência para com todos significa também, nos valendo do dicionário, significa boa vontade para com todos. Aqueles mais próximos de nós, a própria família, e aqueles que dividem a vida social conosco. Neste sentido, boa vontade para com todos, como expressão de caridade, se inclui claramente a obrigação da caridade material, sem dúvida nenhuma. Porque, sob essa mesma ótica, não é admissível que cada um, estando suficientemente alimentado, vestido e abrigado, olhe para um outro, mesmo não sendo seu parente, mesmo não fazendo parte do seu grupo social, olhe para um outro ser humano e admita que ele não tenha comida, abrigo, roupa. Não é ético olhar para o outro e sem enxergar nele um participante da mesma humanidade. Nesse sentido, os espíritos superiores que ditaram a informação para Kardec, eles também repetem os princípios fundamentais de todas as religiões. A humanidade criada por Deus, independente do nome que ele tenha tomado este Deus nas diversas formas de religião que surgiram no mundo, a humanidade é criada e sempre a humanidade toda é criada na mesma condição. Não existe em nenhum momento de criação humana, sob qualquer ótica religiosa, diferenças entre as pessoas. Nenhuma religião estabelece diferenças. Depois, quando elas se transformam em igrejas, aí sim, surgem as diferenças por interesse das pessoas. Mas o sentido de todas as religiões é exatamente o mesmo. Toda a humanidade é igual. Todas as filosofias, todas as escolas filosóficas repetem a mesma coisa. O objetivo da filosofia é o desenvolvimento do pensamento humano, de toda a humanidade. Não existe pessoa de primeira, segunda, terceira ou quarta classe. Todos são iguais. A ciência está demonstrando isso. A ciência nos está dizendo, com todas as provas que conseguiu até hoje coletar, que a humanidade surgiu toda ela lá de um casal que deu o salto da evolução na África há 1,5 milhão de anos atrás. Todos viemos do mesmo lugar. Depois nos espalhamos pelo mundo. Portanto, na nossa origem somos todos iguais também. Não há diferença entre as pessoas. Os espíritos que elaboraram a codificação repetem isso constantemente, desde a primeira pergunta até o final do Livro dos Espíritos. O conjunto inteiro da doutrina está dizendo isso. Nós todos somos criaturas criadas do mesmo jeito, destinadas ao mesmo fim de absoluta felicidade. Cada um seguindo o seu caminho particular. Mas, por consequência, todos
tendo obrigações éticas uns com os outros. Esse é o sentido verdadeiro de caridade. Boa vontade para com os outros. Como ética é um sistema de valorização de ações, nós olhamos sempre para as ações dos outros. Aquelas que nos dizem respeito ou que dizem respeito exclusivamente ao outro. E nesta hora, o sentido da caridade também desenvolvido por Jesus é que nós podemos olhar para a ação do próximo e até valorizá-las de acordo com o nosso pensamento. Mas temos a necessidade de ser indulgentes com as falhas dos outros. Se nós, eventualmente, num aspecto da vida, já chegamos num estágio que possa ser considerado superior ao outro, portanto não praticamos mais a mesma falta, seguramente, pelas próprias leis da vida, muito bem esclarecidas na doutrina espírita, que é a evolução constante, evolução constante, renovação da vida através do processo reencarnatório, as faltas que nós olhamos nos outros, se já não as praticamos, algum dia no passado teremos feito. Então, indulgência com as falhas alheias. E, finalmente, a grande recomendação, talvez a mais difícil de todas, perdão das ofensas. Perdoar ao outro toda e qualquer ação que eventualmente possa nos ter ofendido, ou que potencialmente seja causa de alguma ofensa para todos nós. Agora, se nós, quando olharmos as ações do próximo, e até as nossas mesmas, né? Quando nós examinarmos essas ações, sob esse aspecto de valorizá-las no sentido da repercussão que tem na vida, nós estamos muito mais capacitados, então, a praticar o perdão. A prática da caridade, nesse sentido, ela se torna uma necessidade para cada pessoa evoluir. Evoluir no sentido moral, no sentido ético. Prática da caridade nesta condição. Ter boa vontade para com o próximo. Atendê-lo na necessidade que ele apresenta, na medida do possível. Ter absoluta indulgência para com as imperfeições do terceiro. Perdoando aquilo que eventualmente nos ofenda. Até que nós possamos chegar, graças ao esforço individual de cada um de evolução, um ponto onde as ações dos outros não mais têm um efeito sobre a nossa própria decisão, sobre a nossa própria vida. É um esforço, sem dúvida, não para uma existência física, para diversas existências físicas, para diversas passagens nessa vida. Mas o mundo espiritual, que constantemente está nos dando esse tipo de informação, constantemente nos alertando da necessidade urgente de haver uma reforma na forma de convívio entre as pessoas, no grau de respeito que cada um deve fazer um esforço, pelo menos, para desempenhar dentro da própria família, no grupo social onde trabalha, onde estuda, na cidade onde vive. Essas pequenas mudanças, baseado nesse grande esforço, é o que vai nos levar, a nós todos, a humanidade inteira, para um degrau ético mais avançado, para uma condição mais favorável de apreciar a própria vida. Prática de caridade não é uma recomendação religiosa. Todas as igrejas recomendam isso, mas não é uma recomendação religiosa. A prática da caridade é um imperativo ético da evolução da criatura humana. Aqueles que querem distância, porque não acreditam, porque não aceitam, porque não gostam da ideia religiosa, ainda assim praticam a caridade em grande escala. Os exemplos são inúmeros. Tem pessoas religiosas, porque participantes permanentes de uma igreja, e aqui eu não aponto nenhuma, em todas elas vamos encontrar pessoas desse mesmo tipo, que praticam as normas religiosas, mas desprezam
os seus companheiros de vida. Não dizem que fazem caridade, não fazem de jeito nenhum. Tem pessoas que estão sempre dispostas a tirar o dinheiro do bolso, ou tirar uma roupa mais não usada do armário e ceder para um terceiro. Mas fazem isso ou porque precisam encontrar um espaço a mais dentro de casa, tem que se livrar daquilo, ou às vezes fazem essa doação simplesmente porque é bem visto pela sociedade. Esses também não estão praticando a caridade. A verdadeira caridade é olhar para o outro como um igual. É um desafio fantástico fazer isso. Ninguém, sob o aspecto ético, e sobre qualquer aspecto religioso, de todas as religiões, sobre qualquer aspecto das escolas filosóficas e sobre o aspecto da própria ciência, ninguém é superior ao outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos caminhantes do mesmo caminho, cada um à sua velocidade, cada um no seu ritmo, cada um com a sua bagagem. Saímos do mesmo princípio, do mesmo ponto de caminhada. Chegaremos todos na mesma condição. Essa promessa também é permanente, em toda a forma de pensamento humano. Agora, é ético, faz parte da ética humana que nós levemos uns aos outros juntos. Portanto, a prática da caridade nesse sentido de benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, é um convite que deveria ser irrecusável para qualquer criatura humana. Nós que temos esta possibilidade, esta alegria, esta vantagem superior, sem dúvida nenhuma, que é conhecer a doutrina espírita e através dela poder interpretar esse tipo de ensinamento, para nós o convite é muito mais forte. Mas é sempre, como tudo aquilo que vem das leis naturais da vida, é sempre um convite. É um imperativo ético, mas o momento de aceitar esse convite é decisão de cada um de nós. Oxalá possamos fazê-lo a partir de agora. Muito obrigado pela atenção.